E se o engarrafamento que atrasou a rotina de hoje não fosse apenas, sei lá, um azar do cotidiano? E se fosse um teste místico meticulosamente desenhado para julgar a evolução de uma alma? Uhum. É uma mudança de perspectiva gigante, né? Nossa, com certeza. Porque todo ser humano já enfrentou provações terríveis. Uma perda repentina, uma crise financeira ou até uma injustiça brutal no trabalho. E o fascínio pela busca da perfeição espiritual, frequentemente faz a gente olhar lá para as estrelas. Exato. Sempre porque está muito distante. Pois é, mas existe uma tradição que aponta o microscópio para as coisas que tiram a gente do sério numa segunda-feira de manhã. E olha, essa perspectiva altera radicalmente a relação que todos nós temos com o sofrimento, sabe? E com a frustração também. Aham. Candidato numa espécie de escola invisível. Uma escola onde cada reação emocional é rigorosamente mensurada. É exatamente por isso que a missão da nossa imersão de hoje é mapear toda essa arquitetura complexa. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque hoje nós vamos analisar um áudio muito detalhado sobre o esoterismo cristão gnóstico. É um material que explora o que a tradição chama de provas iniciáticas. É um assunto fascinante e muito denso. Muito. E o nosso objetivo neste mergulho profundo nas fontes é desvendar os requisitos absurdamente rigorosos para conseguir trilhar esse caminho oculto. Entender mesmo os mecanismos por trás dessas provações. E, claro, descobrir como batalhas contra feras astrais acabam se traduzindo na fila de um banco. Sim, porque a topografia dessa jornada espiritual é um verdadeiro épico. Mas é um épico muito psicológico, vale ressaltar. Faz sentido. Ao mergulhar nessa linguagem mística que a fonte apresenta, repleta de chamas astrais, mundos internos, a gente percebe que o núcleo de tudo é a mais pura e implacável psicologia humana. Toda a estrutura gnóstica gira em torno de um único eixo, né? Que é a superação absoluta de si mesmo. Eu fiquei bem impressionada com isso. Sim, estou totalmente de acordo. O intuito dessa tradição não é tipo acumular superpoderes para levitar ou ler mentes. O objetivo é promover a desconstrução solitária e muito dolorosa dos piores defeitos psicológicos que a gente carrega. Para visualizar o tamanho desse desafio, a gente precisa olhar para o mapa que estrutura essa desconstrução. Porque, olha, não se trata de simplesmente fechar os olhos debaixo de uma árvore e magicamente alcançar o nirvana. De jeito nenhum. A fonte deixa claro que existe uma contabilidade espiritual rigorosíssima. Exato. A tradição descreve o caminho iniciático dividindo ele em fases colossais. E assim, começa com 9 iniciações menores. As famosas probatórias. Isso. E depois temos 8 iniciações maiores, que são ligadas ao fogo e à energia Kundalini. Na sequência, 8 iniciações venustas, que são associadas à luz. E por fim, 13 iniciações logóicas. É muita informação de uma vez. Nossa, demais. Confesso que, ao organizar essas anotações, os termos técnicos pareciam um labirinto completo para mim. O que significa, na prática, essa progressão de Kundalini para venustas e logóicas? É fundamental a gente traduzir esses conceitos, sabe? Para não nos perdermos no jargão do texto. Por favor, me ajude a decifrar isso. Claro. As 9 iniciações menores, como comentamos, são probatórias. É praticamente o universo testando a temperatura da água. Tipo, vendo se a pessoa tem um mínimo de estabilidade moral. Exatamente isso. Já as 8 iniciações maiores envolvem o despertar da Kundalini. E no esoterismo, a Kundalini é descrita como um fogo espiritual. É uma energia latente que repousa lá na base da espinha. Caramba! E fazer esse fogo subir é o desafio, né? Sim, fazer esse fogo subir coluna acima exige uma retidão impecável. É a fase de queimar as impurezas mais grosseiras da psique. Tá, então o fogo limpa o terreno. E as fases seguintes? O que acontece depois dessa limpeza? Uma vez que o terreno está limpo, entram as 8 iniciações venustas. A palavra venusta remete à luz, à cristificação, sabe? Ah, entendi. Fogo primeiro, luz depois. Perfeito. Se o fogo queimou o lixo psicológico, a luz agora preenche aquele espaço vazio.
O indivíduo deixa de ser apenas alguém que foi purificado e passa a ser um veículo para um amor universal muito compassivo. Ele começa a cristalizar virtudes superiores de verdade. E as logóicas? As 3 iniciações logóicas representam o ápice indescritível dessa jornada. É a fusão final com o absoluto, onde a separação entre a gota e o oceano simplesmente deixa de existir. É de tirar o fôlego. E a fonte explica que essa maratona de iniciações é alegorizada em um cenário monumental. É o que eles chamam de as 3 montanhas místicas. Sim, a topografia dessas montanhas por si só já conta a história do que o estudante vai ter que sofrer. Com certeza. A primeira é a montanha da morte e do nascimento espiritual. A segunda é a montanha da cristificação e ressurreição. E a terceira, o estágio final, é a montanha da ascensão ao céu. E a nomenclatura já revela toda a mecânica do processo, né? A primeira montanha lida com a morte. Mas assim, é crucial enfatizar que não é a morte física de jeito nenhum. É a morte do orgulho, né? Da inveja, da ganância. Isso. Sem essa aniquilação interna e completa, não há nascimento espiritual das virtudes. Não tem como. E ao chegar na segunda montanha, o nível de exigência sobe exponencialmente. E é aí que a tradição incorpora elementos mitológicos que são familiares pra gente, mas, nossa, com um peso totalmente novo. É a parte dos trabalhos de Hércules. Exato. Na segunda e na terceira montanhas, a fonte menciona que o estudante precisa realizar os 12 trabalhos de Hércules internamente. E há também o pagamento de dízimos ao deus Netuno, que é referenciado como a prova de Jó. Uma prova de paciência extrema. Sim. A lógica gnóstica desferre um golpe mortal nas nossas expectativas modernas de sucesso. O ego, aquela construção diária que ostenta o nosso nome, os nossos diplomas, os nossos gostos e, principalmente, a nossa vaidade, o ego não recebe iniciação alguma. Zero. Nada. Absolutamente zero. As iniciações são triunfos completamente silenciosos. Elas são concedidas exclusivamente para a alma, para aquele aspecto mais íntimo e impessoal do ser humano. Gente, isso atinge em cheio aquele narcisismo místico que a gente vê tanto por aí. Tipo, a pessoa passa por sacrifícios hercúleos, domina a paciência de Jó, mas a parte da mente que anseia por seguidores, aplausos e pelo título de grande mestre iluminado, fica totalmente de fora da festa. Fica na porta. E faz todo sentido, não é? Se o ego recebesse a iluminação, a espiritualidade seria apenas a forma mais refinada e arrogante de vaidade possível. Com certeza, mas isso me levanta um obstáculo imediato aqui nas minhas anotações. Não basta apenas ter curiosidade ou boas intenções para começar a escalar essas montanhas, certo? Com certeza não. A curiosidade não sobrevive aos primeiros passos nessa jornada. Os pré-requisitos para adentrar essas sendas são práticos, são morais e implacáveis. É exigida uma caridade incessante, sabe? Sim, um compromisso de viver retamente o tempo todo. Isso. Mas há 2 pilares que formam o núcleo da prática segundo o áudio que analisamos. A morte ativa dos próprios defeitos psicológicos no dia a dia e o que a tradição define como alquimia, ou magia sexual. Espera aí, a gente precisa fazer uma pausa aqui para desempacotar esse termo, porque magia sexual pode soar para quem nos ouve como um ritual estranho saído de um filme de fantasia. E, pelo que eu compreendi da fonte, a alquimia neste contexto não tem nada, mas nada a ver com hedonismo. Longe disso. É o oposto de hedonismo. Pois é. A obra O Matrimônio Perfeito, de Samael Aun Weor, lança luz sobre isso com uma frase que achei muito emblemática. Há uma afirmação de que a iniciação deve ser escrita sobre uma vara e que essa vara representa a coluna vertebral humana. Como isso explica a parte da alquimia? A explicação reside na física esotérica do processo. A alquimia sexual gnóstica trata essencialmente da transmutação. O princípio é que a energia criadora, que é a força mais poderosa do organismo humano, ela não deve ser desperdiçada em prol da gratificação efêmera. Ela precisa ser direcionada, né? Exato. Em vez de desperdiçar,
Através de práticas muito específicas que a fonte menciona por alto, essa energia base é refinada e direcionada para cima. Ela ascende literalmente ao longo da coluna vertebral, que é a tal vara da citação. Nossa, entendi. É um processo biológico e espiritual. Sim, e é essa força transmutada que desperta a Kundalini. Por isso, a iniciação requer comprovação no próprio corpo físico. Não há espaço para delírios teóricos. A mudança ocorre na biologia e na conduta moral do estudante. Isso me leva a um questionamento que me deixou perplexa durante a pesquisa para este mergulho. E eu preciso da sua visão sobre isso. Pode falar. Se uma pessoa focar obsessivamente em praticar essa alquimia para despertar energias formidáveis, mas negligenciar totalmente a limpeza da própria sujeira psicológica, a iluminação pode acabar criando monstros? Uau! É uma ótima pergunta. E a tradição alerta exatamente sobre isso. Porque a fonte menciona seres chamados Hanasmussen, rotulados como, abre aspas, abortos cósmicos, figuras de dupla personalidade que são metade anjos e metade demônios. O próprio caminho da luz pode forjar uma ameaça cósmica desse nível. A resposta curta e assustadora é sim. E a mecânica por trás disso é o que torna o aviso da tradição tão urgente para qualquer praticante. O que fascina aqui é que o poder não purifica ninguém. O poder apenas amplifica o que já existe lá dentro. É como colocar um megafone na mão de alguém com más intenções. Perfeita analogia. Se alguém desperta essas energias latentes formidáveis através da alquimia, mas ainda cultiva raiva secreta, ou ganância, ou luxúria na mente, essa pessoa não se torna um santo de repente. Ela se transforma num tirano equipado com recursos místicos reais. Um perigo ambulante. Um Hanasmussen é a cristalização desse ego fortalecido por energia espiritual pura. É literalmente o equivalente esotérico daquele cientista brilhante que, sem ética nenhuma, desenvolve armas de destruição em massa. Gente, é a receita clássica do supervilão. Faz todo sentido. O indivíduo ganha uma bateria nuclear, mas o sistema de navegação continua apontando diretamente para o egoísmo absoluto. É exatamente esse o perigo. E para evitar a fabricação desses supervilões astrais, o acesso ao caminho é guardado às 7 chaves. Não é qualquer um que entra. Não mesmo. O candidato precisa, segundo a fonte, implorar pela iniciação aos pais internos, que são figuras arquetípicas como a Mãe Divina. A pessoa precisa provar através de atitudes físicas e orações profundas que possui dignidade real para começar a subir a primeira montanha. E já que o ego não purificado é a matéria-prima terrível que criam Hanasmussen, o rito de passagem para entrar nessa primeira montanha precisava obrigatoriamente ser um confronto direto contra essa exata ameaça, não é? Com toda a certeza. O primeiro filtro admissional não é um teste de força contra o mundo lá fora, mas uma rebelião visceral contra a própria natureza inferior da pessoa. E aqui quem nos ouve, entramos na chamada prova do guardião do umbral. A descrição desse confronto no áudio original é de arrepiar. É cinematográfica a descrição, né? Muito. Pelo que entendi, o estudante, geralmente no mundo astral, ou durante sonhos lúcidos, é levado a um cenário onde se depara com uma figura bestial. Um monstro dotado de poderes hipnóticos aterradores. E não é um monstro qualquer. Não. Quando eu imaginei a cena, vi uma espécie de espelho tridimensional implacável. Esse espelho não reflete o rosto do candidato. Ele extrai as piores mentiras, os traumas não resolvidos, os ressentimentos guardados às 7 chaves e aquela crueldade silenciosa do dia a dia. E aí condensa tudo isso num monstro físico respirando na sua frente. Essa besta é o eu pluralizado, né? Essa analogia do espelho explica perfeitamente a dificuldade absurda do embate. O estudante não está enfrentando um demônio mitológico exilado lá no submundo. Está enfrentando a si mesmo em sua forma mais densa, mais corrompida. O que deve ser apavorante. E por que a besta tem poderes hipnóticos? Porque é exatamente assim que o ego opera na nossa consciência diária o tempo todo. O ego nos hipnotiza através daquela fascinação por status, do terror absoluto da rejeição ou daquele desejo incontrolável de ter razão. Nossa, verdade. A gente vive hipnotizado. Vivemos.
Então, a prova do guardião não mede a aptidão marcial de quem ataca, mede o grau de decisão inabalável da pessoa em querer romper com esse antigo estado psicológico. E o mecanismo de falha é trágico, pelo que vi. Se a coragem faltar e houver um recuo, por menor que seja, diante da própria sombra monstruosa, a derrota é imediata. O medo decreta o fim da prova na mesma hora. Pois é, aquele que recua se torna, segundo a tradição, escravo do seu próprio guardião, permanece aprisionado na hipnose do cotidiano para sempre. Mas, se houver o ímpeto violento de avançar e subjugar a besta, as portas finalmente se abrem. E tem uma recompensa bonita depois disso. Tem sim. A celebração pela vitória ocorre num lugar chamado Salão das Crianças, o que simboliza lindamente que domar os próprios horrores devolve à mente aquela pureza e simplicidade infantil que são essenciais para o aprendizado que virá a seguir. Contudo, a gente precisa lembrar que dominar o guardião do umbral concede apenas e tão somente a admissão na escola, é só a matrícula. A partir dessa primeira grande vitória, a Mãe Divina, que atua como a arquiteta pedagógica da jornada, começa a aplicar os testes finos. E a genialidade do sistema está na forma como o universo esquadrinha as rachaduras morais do estudante nos mínimos detalhes. E é aí que entram os elementos, não é? Sim, as deficiências psicológicas são testadas utilizando a roupagem dos 4 elementos da natureza: fogo, ar, água e terra. Cada um espelha uma fraqueza específica. Essa transição dos monstros literais para os elementos da natureza é onde o místico e o mundano colidem violentamente, sabe? A sequência começa com a prova do fogo. No mundo astral, o candidato se vê inserido num cenário onde ele é injuriado, caluniado, provocado, intensamente perseguido por multidões ou inimigos. E aí que muita gente boa reprova. Com certeza, a métrica do sucesso nessa prova é uma virtude muito específica chamada imperturbabilidade. Se o coração do candidato acelerar com ódio, se a resposta for a cólera ou o desejo de vingança, a prova resulta em fracasso instantâneo. A continuidade da consciência é a chave principal para compreender essa mecânica elementar. A tradição gnóstica defende que o comportamento lá nos mundos internos, nos sonhos, é apenas e sempre um reflexo direto do comportamento da pessoa no mundo físico. Ou seja, a gente não muda de personalidade só porque foi dormir? De jeito nenhum. A ira é descrita esotericamente como puro fogo psicológico. É uma combustão interna que consome a lucidez de qualquer um. Se o indivíduo não consegue transitar entre as chamas das ofensas no astral sem inflamar as próprias emoções, ele demonstra que ainda é material inflamável para o universo. E aqui entra a aplicação prática mais fascinante dessa doutrina inteira para todos nós. O famoso engarrafamento que citamos lá no início dessa nossa análise profunda. O grande teste diário. Exato. Se uma pessoa perde completamente a sanidade porque levou uma fechada no trânsito, ou se ela destila veneno puro porque a fila da padaria está demorando 5 minutos a mais, o fracasso na prova do fogo no plano astral é uma certeza absoluta. É matemático. O laboratório alquímico não está nas nuvens, escondido num mosteiro. Ele está no trânsito das 6 da tarde, na reunião do trabalho, no jantar de família. Nossa, isso traz uma responsabilidade gigantesca para o dia a dia. Mas se a raiva lida com a nossa explosão externa diante do mundo, o que acontece quando o foco do teste muda para o que a gente tenta agarrar e segurar internamente? É então que a densidade se altera e somos lançados na prova do ar, certo? Perfeito. A prova do ar inverte a polaridade do teste. O cenário projetado no astral envolve o candidato sendo atirado do pico de uma montanha altíssima ou despencando num abismo sem fundo. Um pesadelo clássico. O objetivo aqui é mensurar o desprendimento. O ar, por sua própria natureza, exige leveza. E a lógica do fracasso nessa prova é muito cristalina na fonte. Quem acorda gritando, com o coração saindo pela boca, apavorado com a sensação de queda, reprova imediatamente. Porque revela um peso na alma. Sim, o peso que impede o voo nesses mundos internos não é um peso físico, é emocional. É o pavor da pobreza, é o desespero visceral pela perda de status na sociedade, ou até mesmo o medo paralisante da morte física. Tudo isso funciona como chumbo, amarrado na consciência. Mas é crucial a gente distinguir
desprendimento de negligência pura e simples. Bem lembrado, a fonte faz essa distinção. Faz. O domínio sobre os silfos do ar, que são os elementais dessa prova, não significa que a pessoa deva abandonar a família, jogar a carreira para o alto ou ser irresponsável com as finanças fingindo que o mundo material não importa. Seria até um egoísmo disfarçado de espiritualidade, né? Exatamente. O teste verifica a ausência da escravidão mental. O apego cega a pessoa. Quando a mente está acorrentada ao terror de perder o que possui, a consciência fica densa demais, pesada demais para pairar no ar. Ela despenca como uma pedra no abismo. Tendo dominado, então, o fogo das reações externas e esse ar denso dos apegos internos, a flexibilidade da alma é posta em xeque no próximo elemento, na prova da água. Uma das mais difíceis, psicologicamente falando. Imagino, o cenário aqui muda para o vasto oceano. O estudante é arrastado por ondas gigantescas e experimenta o sufocamento real de um afogamento iminente. Segundo a nossa análise, essa prova testa puramente a adaptabilidade perante as correntes opostas da vida humana. A água possui a propriedade fundamental de contornar os obstáculos. Se você coloca uma pedra num rio, a água simplesmente flui ao redor dela. Não tenta quebrar a pedra na força. Nossa, bonita imagem. A psicologia correspondente a esse elemento é exatamente essa fluidez entre os extremos da vida. Saber manter o equilíbrio emocional tanto na abundância da riqueza quanto na escassez absoluta da miséria. Tanto na vitalidade plena da saúde jovem, quanto no leito debilitado de uma doença grave. Armadilha muito sombria aqui que precisa ser mencionada. Aqueles que, exaustos de lutar contra essas marés terríveis da vida, optam pelo que o texto chama de comodismo da morte, que seria a fuga através do suicídio, eles reprovam catastroficamente nessa prova. Sim, porque a fuga não é adaptação, é a quebra total. Exato. Mas a reprovação também atinge os inflexíveis de plantão. Se a mente do indivíduo possui a rigidez do vidro e não aceita mudanças bruscas, as ondas caóticas da vida vão estilhaçar essa mente. A recusa teimosa em se adaptar às novas realidades simplesmente afunda o candidato. É o famoso ditado: o bambu enverga na tempestade, mas a árvore rígida é arrancada pela raiz. E por fim, quando o temperamento da pessoa já não se queima com insultos, não cai no abismo com o desapego e flui pacificamente com as circunstâncias adversas, ainda resta um último teste elementar. A prova da terra. Isso. A prova da persistência absoluta diante da densidade maciça e da dor prolongada. Na prova da terra, o candidato se vê encurralado, sentindo o peso esmagador de enormes montanhas ou blocos de rocha se fechando lentamente para esmagá-lo. Eu confesso que senti uma claustrofobia só de ler essa parte. Essa prova mira no nosso inimigo mais silencioso e cotidiano, né? A inércia, a pura indolência. Desespero ou gritos por socorro no meio das pedras decretam o fracasso imediato. Ninguém vai te salvar ali. Não. A Terra representa a gravidade inabalável daqueles problemas que se arrastam por anos. Uma doença crônica de um familiar querido, anos de restrição econômica severa, ou aquele trabalho exaustivo que não traz reconhecimento imediato e suga a alma da pessoa. E a superação disso requer que o estudante desenvolva uma diligência, uma força de vontade que seja maior que a própria dureza da pedra que o esmaga. Se a pessoa esmorece ou reclama demais diante do atrito constante da adversidade física no mundo real, ela prova para as hierarquias que a preguiça psicológica ainda é quem domina a casa. E o sistema pedagógico gnóstico é implacável, porém é metódico. A falha em qualquer um desses 4 elementos obriga o retorno ao ponto de partida para aquele desafio específico. É o famoso game over temporário. Exato, não é o fim da linha para sempre, mas exige que a pessoa engula o próprio orgulho ferido, reconstrua a paciência, no mundo físico real, na vida prática, e depois suplique aos pais internos pela oportunidade de repetir a prova. E pode demorar muito até ter uma segunda chance. Com certeza, a jornada que mapeamos hoje demonstra uma coesão brutal, não acha? Analisamos a escalada colossal das 3 montanhas místicas, deciframos o risco cataclísmico e terrível de invocar energias espirituais sem antes destruir o próprio ego, correndo o risco de criar um Rasmussen. Encaramos o espelho aterrorizante do guardião do umbral. Sim,
E, finalmente, vimos como o fogo da raiva, o ar do apego, a água da inflexibilidade e a terra da preguiça medem a nossa tolerância ao limite. A síntese cristalina desse pensamento que a gente desvendou é que não existe iniciação elevada, não existe montanha da ascensão, sem o desenvolvimento muito pragmático de castidade, força de vontade inquebrável, a paciência de Jó e uma reta conduta diária impecável. É o que dissemos antes. O cotidiano se revela como o mais sagrado de todos os templos e, simultaneamente, o mais rigoroso dos tribunais. Sim. Mas sabe, diante de todo um maquinário formidável dessa doutrina, repleta de aniquilações de defeitos, e dilacerações do ego, há uma engrenagem final nessa teoria toda que merece uma reflexão profunda. Vimos que o pré-requisito irrenunciável para subir todas essas montanhas é eliminar de forma metódica as nossas vaidades, os nossos medos secretos. Nossos instintos de autopreservação também? Exato. As nossas reações de raiva e até mesmo os nossos apegos afetivos mais íntimos e humanos. Tudo que nos amarra ao mundo e às pessoas, basicamente. É aí que eu quero chegar. Toda a estrutura central daquilo que a gente chama de personalidade é tratada, do início ao fim, como um mero obstáculo a ser impiedosamente incinerado pelas provas iniciáticas. Isso deixa pairando no ar uma indagação quase existencial, sabe? Ah, como assim? Se todo o nosso ego, com as suas peculiaridades, histórias e gostos, precisa morrer para que a gente avance no caminho, quando finalmente se atinge aquele topo luminoso da terceira montanha, após ter extirpado cada pequeno detalhe biográfico e emocional que nos definia como indivíduos únicos e irrepetíveis, quem ou o que restou de nós? Nossa! Uau! Se a iluminação suprema exige que deixamos de ser quem somos em cada nível imaginável, qual é a natureza misteriosa do ser que finalmente sorri ao alcançar a tão sonhada ascensão logóica? A gente deixa essa semente de questionamento germinar aí na mente de quem está acompanhando a gente. Reflitam sobre isso. É isso aí. Continuem questionando a realidade, observem com atenção os testes que estão escondidos no dia a dia ao redor de vocês. Muito obrigada pela companhia nessa jornada intensa e aguardamos todos no nosso próximo mergulho profundo nas fontes.